O Supremo abriu hoje o segundo semestre forense e os ministros declararam inconstitucionais duas leis do estado do Rio de Janeiro. Quem acompanhou os trabalhos foi a repórter Ana Paula Ergang. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Uma das leis declaradas inconstitucionais obrigava os supermercados do Rio de Janeiro a contratar pelo menos um empacotador para cada caixa para guardar as compras dos clientes. Para a maioria dos ministros, essa obrigação fere a livre iniciativa e cabe a cada supermercado decidir se fornece ou não o serviço de empacotamento. E no início da sessão, os ministros declararam inconstitucional uma outra lei do Rio de Janeiro que obrigava os donos de estabelecimentos comerciais a contratar seguranças para os estacionamentos gratuitos fornecidos aos clientes. Veja os detalhes na reportagem. Por maioria, os ministros declararam inconstitucional lei do estado do Rio de Janeiro que obrigava comércios com estacionamento a cercar o local e a contratar empregados próprios para fiscalizá-lo. Para o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, a norma é inconstitucional porque, ao obrigar o comércio a contratar funcionários, impacta nos preços e interfere na livre iniciativa. Além disso, cabe à União e não aos estados legislar sobre direito civil e do trabalho. Claramente, a lei traz uma obrigação de contratação e uma proibição de terceirização. Você não pode nem contratar um vigilante para fiscalizar o estacionamento. Quer dizer, nem mesmo quem defende a distinção entre terceirização de atividade fim ou de atividade meio haveria de entender que manter o estacionamento seja atividade fim. Portanto, eu estou nessa parte, presidente, considerando a lei inconstitucional porque penso que ela interfere com o tema afeto ao direito do trabalho, ao vedar a possibilidade de terceirização desta atividade. A imposição de contratação de empregados é efetivamente tem como escopo inviabilizar essa automação sem qualquer, digamos assim, sem qualquer vantagem para a livre iniciativa, porque, pelo contrário, vai se criar uma folha de pagamento com empregados, com tributos, etc. Então, no meu modo de ver, sob o ângulo material, viola esse princípio da livre iniciativa. Esta lei é de 1990. E o tanto que mudou a realidade, inclusive o que a tecnologia nos oferece, porque em 90 isto teria uma conotação. Em 2017 é outro mundo que nós vivemos. Então, talvez por conta exatamente dessa circunstância. O ministro Alexandre de Moraes divergiu em parte. Para ele, os comerciantes querem oferecer vantagem ao consumidor, ao oferecer estacionamento sem ter nenhuma responsabilidade. Esses estabelecimentos, eles querem se diferenciar dos demais, oferecendo um plus ao consumidor. Só que querem oferecer esse plus ao consumidor sem ter nenhuma responsabilidade. Nós podemos não concordar que esse seja o melhor modelo de regulamentação para esse tipo de oferta de estacionamento. Só que me parece que isso não pode impedir o Estado, por meio da sua Assembleia Legislativa, de legislar sobre esse modelo. Os ministros voltam a se reunir no plenário amanhã, a partir das 14h. Mas daqui a pouco já tem sessão nas duas turmas aqui no STF. E os ministros da segunda turma devem analisar o pedido de liberdade do procurador da República, Ângelo Goulart Vilela. Ele está preso desde o dia 18 de maio, acusado de repassar informações sigilosas do Ministério Público para o empresário Joesley Batista, dono da JBS. A defesa alega que não há mais motivos para a manutenção da prisão preventiva. Volto com você, Érica. Obrigada, Ana Paula.
E para falar sobre essa primeira sessão do segundo semestre forense, está aqui no Jornal da Justiça, na nossa bancada hoje, a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, as duas ações que foram julgadas hoje são do Rio de Janeiro, né? Alguma semelhança entre elas? A semelhança que eu posso dizer que há entre elas é exatamente o fato do que estava sendo questionado. Havia aí um questionamento pela Confederação Nacional do Comércio no sentido de que haveria uma invasão de competência legislativa. Então, nesses dois casos que foram tratados pelos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal, foi exatamente a análise sobre a competência, o alcance da competência, a repartição da competência prevista na própria Constituição Federal, no que diz respeito aos entes federativos. Nesse caso, que tratou exatamente sobre a questão dos estacionamentos, a lei do Rio de Janeiro, ela previa, então, normas que tratavam da obrigatoriedade de cercar o lugar, de ter um funcionário específico para poder tratar da segurança dos estacionamentos. Essa lei, que é de 1990, acabou sendo declarada por maioria inconstitucional aqui na sessão de hoje pela manhã, porque os ministros entenderam que essa lei estadual acabou afrontando a competência legislativa da União para legislar sobre direito civil, para legislar sobre direito do trabalho. Embora tenha havido uma divergência do ministro Alexandre de Moraes, que, na visão dele, parte da lei, ela merecia ser declarada inconstitucional, mas a outra parte não, porque, na visão do ministro, alguns aspectos da lei, na verdade, tratavam de direito do consumidor, e a própria Constituição estabelece que essa matéria do consumidor é, na verdade, ela deve ser exercida, a legislação sobre esses temas pode ser exercida pelo Estado, porque a Constituição prevê a hipótese de legislação concorrente. No entanto, não foi essa posição que acabou prevalecendo. E no caso da outra lei do Rio de Janeiro, aliás, sobre os empacotadores dos supermercados, o Supremo já havia se pronunciado sobre esse tema? Nesse caso, nós temos uma situação interessante, Érica, porque em 1991, o Estado do Rio de Janeiro editou uma lei com disposições muito semelhantes a essa outra lei de 1993, que foi objeto de análise pelos ministros nessa manhã. A lei de 1991, inclusive, gerou o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Na época, houve a suspensão dos efeitos da lei, só que, no entanto, posteriormente, essa lei acabou sendo revogada e aí aquela ação que foi ajuizada naquela época perdeu o objeto. Em 1993, o Estado do Rio de Janeiro, novamente, publica uma nova lei, estabelecendo regras sobre a obrigatoriedade de empacotadores nos supermercados. E aí, mais uma vez, uma ação aqui no Supremo Tribunal Federal, que teve também, foi analisado o pedido de liminar e houve, então, a suspensão dos efeitos dessa lei na ocasião da análise da liminar. Então, o Supremo ele já havia analisado em outras situações, essa lei estava suspensa. Hoje, nós tivemos o julgamento do mérito, ou seja, o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade. Caminhando nessa mesma linha do que foi decidido na ação anterior, os ministros entenderam pela inconstitucionalidade da norma, exatamente pelo fato de estar interferindo essa legislação estadual na livre concorrência, na livre iniciativa. Então, sobre a questão de a obrigatoriedade de ter ou não empacotador, isso, de acordo com a posição que prevaleceu, é uma escolha que deve ser feita pela livre iniciativa, pela livre concorrência. Não é a legislação do Estado que deve ter essa estabelecer essa obrigatoriedade. Gisele, como a gente já disse, a sessão de hoje abriu o semestre forense, né? O que mais foi decidido na sessão de hoje? Estavam previstos para serem julgados 6 processos. Um acabou sendo retirado da pauta. Nós tivemos, então, o julgamento dessas duas ações diretas de inconstitucionalidade, que eu mencionei agora há pouco, e também vimos na reportagem da Ana Paula Ergang. E aí, em seguida, 2 recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, eles tiveram as teses definidas aqui no plenário do STF. E um deles tratou exatamente sobre a questão da instituição da taxa de seguro pelos municípios. Então, o que o Supremo Tribunal Federal acabou definindo foi a repercussão geral neste recurso extraordinário que já havia sido julgado em outra ocasião, que tratou exatamente o julgamento foi no sentido de que é inconstitucional a cobrança da taxa de combate a incêndio por municípios. Esse foi um dos casos. O outro caso, que acabou também sendo definida a tese da repercussão geral, tratou sobre a competência para processar e julgar abusos de greve dos guardas municipais. E aí o Supremo acabou entendendo que cabe, na verdade, à Justiça Comum, seja ela estadual ou federal,
analisar esses casos de abuso de greve de servidores públicos seletistas. E essa foi a tese que acabou sendo fixada. O importante da fixação dessas teses, Érica, é que como esses casos tiveram repercussão geral reconhecida, essa tese, ela acaba sendo aplicada, ela deve ser respeitada e aplicada, replicada nas demais instâncias do Poder Judiciário. Então, a partir dessas decisões, todos os demais órgãos do Poder Judiciário devem seguir a orientação da Suprema Corte. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. Até amanhã. Até amanhã e eu que agradeço. Até lá.